Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Estamos já nessa noite gravando nossa live, nosso canal. Deus abençoe os irmãos que tem visualizado nossas pregações. Continue lá deixando like, comenta lá, inscreva no nosso canal, para que nosso ministério, nosso conteúdo vai crescendo fora da igreja como evangelização, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Estamos aqui na igreja nessa noite, vamos pregar a série de Elias. Aleluia, capítulo 19 de Elias, dando continuidade às outras séries. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 a seguir. Vamos orar nessa noite. Meu Deus, meu Pai, que eu, a mulher, diminua em nome do Senhor Jesus, Pai. Que Jesus tome os microfones da igreja agora. Não seja eu aqui pregando da minha vida, do meu ego, da minha carne, das minhas personalidades, meu Pai. Mas que seja o meu chamado aqui na terra, o Senhor usando o meu propósito aqui na terra. Venha nessa noite, nesse chamado. Venha nessa noite, nessa missão. Toma os microfones, Senhor. Oh, meu Deus, coloca mais uma vez os teus anjos aqui no altar, reforçando a unção aqui em cima do altar, meu Pai. Coloca Miguel na frente da igreja com a espada de fogo. Proteja o culto da tua casa contra todo o mal, Senhor. Visita aqui dentro da igreja agora, Pai, a mente e o coração dos irmãos, Senhor. Repreenda a distração, repreenda todo impedimento e barreira agora. Damos ordem ao mundo espiritual nessa noite. Que todo impedimento externo e interno seja agora queimado debaixo do poder do sangue, debaixo do nome de Jesus, principado, potestade, dominador, príncipe das trevas, legiões, demônio. Venha dobrar os seus joelhos ao nome do Senhor Jesus e pelo sangue de Jesus. E que o poder da palavra cure, liberta, transforma, renova, restaura. Em nome de Jesus, Senhor. Trabalha na palavra, fala conosco, Pai. Através do seu sangue, do teu nome, Senhor. Amém, Senhor. 1 Reis, capítulo 19. Louvado seja Deus. Elias, estamos aqui no verso 8 do 19, que vai dizer: que levantou-se, pois, comeu e bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribou teus altares, matou teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busca a minha vida para me atirarem. Glória a Deus. Então estamos aqui na série de Elias, onde nós vemos nesse capítulo 19, que foi o capítulo onde Jezabel, ela ameaçou Elias. Então Elias, o profeta, ele entrou em crise, porque Elias, ele veio, trouxe o verdadeiro culto a Deus, e ali houve o sacrifício dos 450 profetas de Baal, e houve o de Elias. E o dos 450 profetas de Baal não tiveram resultado, somente o de Elias é que Deus recebeu. Então a Bíblia vai dizendo que quando Deus recebeu de Elias, Elias mandou que pegasse os profetas de Baal e matasse todos eles. Então Elias, naquele momento, tinha alcançado aquela vitória, restaurado o culto em Israel, e ali
ele diz para Acabe: Acabe, entra no teu carro, vai embora, porque vai vir uma grande chuva agora sobre Israel. Já tinha 3 anos e meio que não chovia, nem o orvalho dos céus descia sobre Israel, por causa do pecado, da idolatria, da desobediência de Acabe com Jezabel, sua esposa. Então Elias, ele achava que Acabe ia reconhecer, depois de todo esse sacrifício, mas ao contrário, Acabe foi e disse para Jezabel o que Elias fez, e que Elias profetizou a chuva e veio a chuva. Como Jezabel, ela não conhecia Deus, ela adorava outros deuses. Então Jezabel diz: amanhã manda dizer para Elias que eu farei com ele o que ele fez com os profetas de Baal. Então Elias vai e entra numa crise que hoje nós chamamos de depressão. E o que é a depressão? É semelhante a isso. Muitas vezes nós fazemos as coisas achando que nós vamos receber reconhecimento, e nós não recebemos. Então nós nos frustramos, nós nos decepcionamos e pensamos que a nossa vida não é nada aqui na terra. Isso acontece com os profetas, isso aconteceu no passado, e hoje em dia muitas pessoas têm tirado suas vidas com a depressão, que ela começa assim. Mas quando a gente vai aprendendo com a palavra de Deus, você e eu nunca pode colocar o nosso coração nesse mundo, nem ninguém. Primeiro lugar tem que ser em Deus. Porque se um dia seu filho te desamparar, seu marido, seu pastor, a sociedade, você não vai entrar numa caverna, você não vai achar que sua vida não vale nada. Então, você tem que amar as pessoas, mas primeiro ama Jesus. Porque o maior presente que você tem, que Deus já te deu, é a sua vida. Segundo, é a sua fé. Esse é o maior presentão que você tem neste mundo. Se você se valorizar e você tiver fé, você consegue virar muitas tempestades. Você consegue dar a volta, muitas voltas nessa terra. Mas se você não se amarem, se você não tiver fé, se você achar que as pessoas vão dar para você tudo que você está dando para elas, nós ainda está na ilusão. Então nós devemos aprender com a Bíblia. Elias achou que ele receberia, seria grato, que eles iriam agradecer. Não, essa mulher virou contra Elias. Agora é que o diabo usa ela, porque o ministério de Elias está destronando o dele através de Jezabel. Então, assim também é na vida da gente. Muitas vezes a gente faz algo de bom para alguém, para a nação, para a igreja, para o próximo, e a gente visa que agora fulano vai agradecer, fulana vai louvar a Deus pelo que eu fiz, e aí você ganha uma facada nas costas. E aí é que o tombo é forte. E aí, irmão, acontece isso. Vai acontecendo essas coisas na vida do ser humano. Mas nós vamos ver que Elias depois diz, Elias ficou em crise. Elias entrou ali e pediu para Deus que basta, tire a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. E assim, irmão, acontece na nossa vida também. Quando nós é frustrado aqui na terra, decepcionado aqui na terra, nós também queremos entrar em depressão,
aleluia, e pedir, aleluia, Jesus, nós queremos que o Senhor tire a nossa vida, mas tudo isso é a depressão, aleluia. O que foi, irmão? Tudo isso é a depressão, é o mal na nossa vida. Glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Então, irmão, ele ali queria que o Senhor tirasse a vida dele, mas Deus ainda tinha muito para dar para Elias. Deus ainda queria fazer muito na vida de Elias. E muitas vezes também nós colocamos nosso coração nesse mundo. O segundo mandamento é amar o próximo. Mas não ponha teu coração aqui em ninguém. Porque se a gente pôr, a dor é forte. E a dor da alma, remédio não tira ela. A dor da alma, analgésico não tira ela. Quando a gente está com dor na alma, a gente só quer ir embora. A gente só quer descansar o corpo, a mente. A gente só quer que Deus leve a gente quando está na dor da alma. Então era isso que Elias queria. Chega, tira a minha vida. Então, ali, mas Deus ainda não queria aquilo na vida de Elias. Deus ainda tinha muito para fazer com Elias. Talvez aqui nessa noite você também já passou pela dor da alma ou está passando. Ou se prepare para não passar pela dor da alma. Mas Deus ainda queria que Elias terminasse seu propósito. E assim também, irmão, é na nossa vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Então, que nós também venha lutar para nós terminar o nosso propósito na terra de cabeça erguida, não dentro de uma caverna, não dentro de um quarto, não com depressão. Então, Elias estava naquela situação e o anjo do Senhor foi até Elias e alimentou Elias. E hoje, qual é o alimento que vai dar força para nós não entrar em depressão? Não ficar prostrado dentro de um quarto, não ficar prostrado em cima de uma cama, desanimado. O alimento ali que ele levou para Elias foi um pão. Nós sabemos que o pão é a palavra. O pão é Jesus. Jesus é o pão da vida. A palavra, se nós buscar ela, nós vai ter força. Porque através da palavra, nós vamos se fortificando. E vai saindo esses pensamentos ruins das nossas almas, do nosso coração, das pessoas. Então, Elias, o anjo, trouxe um pão cozido sobre as brasas para ele e uma botija de água. A água representa o Espírito Santo. Então, nós precisamos de louvor, de adoração do Espírito Santo em nós, para nos limpar da sujeira. Quando a gente joga água numa casa, aquela casa fica limpa. E a mesma coisa, louvor e a palavra ajuda a nossa mente, ajuda a nossa alma, para que nós não venha ficar presa na depressão, querendo tirar nossa vida, querendo reconhecimento humano, querendo que as pessoas recebe nossos feitos. E muitas vezes nós não vamos encontrar isso em pessoas, mas na palavra que vai nos dar força de levantar e na unção do Espírito Santo. Então o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e diz: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. E assim também, irmã, na nossa vida, muito comprido é o caminho que Deus tem para nós. Nós não vamos morrer nessa decepção. Nós não vamos morrer nessa prova, nessa decepção que nós estamos passando muitas vezes. Nós achamos que nós não vamos sair dela. Elias achou que ele não ia conseguir vencer. Mas Elias tinha um céu ao favor dele. O mundo espiritual é seguro.
O mundo espiritual, ele existe. Os anjos estavam do lado de Elias. Talvez também nessa prova vai se levantar anjos terrenos. Deus também usa homens e mulher boa aqui na terra para nos ajudar na caminhada. Então, foi aí que Elias levantou-se. Depois que o anjo apareceu e alimentou ele. Porque não tem como você fazer o seu propósito aqui na terra trancado. Não tem como você ir para frente preso naquela depressão. Preso naquela facada que você tomou de alguém. Levantou-se. Então nessa noite a gente tem que levantar. A gente tem que sempre estar pedindo para Deus, Deus me limpa com a unção do Senhor. Põe a palavra no lugar das decepções. Põe a graça no lugar das frustrações. Não pode ter mágoa e não pode ter o ódio. Tem que ter a palavra e a adoração e levantar-se. Mesmo que tiver com dor, mesmo que não tiver bom resultado, tem que levantar-se. Deus não conta com gente caída. Deus não conta com os mortos. Depois que está morto, acabou para Deus. Prostrado também Deus não conta. Nós lemos Salmo 24. Levantai, ó porta, o coração, as vossas cabeças, e deixe entrar o Rei da Glória. Quem é que tem que entrar dentro da minha vida? Quem tem que entrar na minha alma? Na minha andalabreacéia? É Jesus. É o Rei da Glória que tem que morar, enraizar dentro da minha alma, dentro do meu ser. Esse Rei da Glória, sim, nós temos que deixar ele morar em nós. Porque Jesus nunca vai te trair. Jesus nunca vai passar a perna em você. Jesus nunca vai te decepcionar. Agora os homens não é 100%. As mulheres, os pastores, o ser humano não é 100%. Não permita ninguém machucar a tua vida, te desrespeitar nessa terra. Vida você só tem uma. Acabou ela, não tem duas mais não. Agora Jesus, ele merece morar dentro de você. Porque Jesus é o próprio amor. Jesus é a vida. Então os céus vêm, encoraja Elias, come, bebe, penteia o cabelo, levanta. Você precisa pentear seu cabelo, comer, levantar e trabalhar e cuidar da tua vida. Não ficar parado e prostrado, porque quem tem fé caminha. Quem tem fé vai até o fim. E aí a Bíblia diz que ali entrou Elias. Depois daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites, até o Monte Horebe, o monte de Deus. E é isso aí. Tem que sair da depressão. Tem que caminhar para os caminhos de Deus. Tem que ir para os propósitos de Deus. Não é depressão, não é ingratidão que tem que tirar do propósito de Deus. Aí que Elias foi para os montes de Deus. E você tem que ir para a igreja, tem que ir para o propósito de Deus. Não é porque Jezabel não deu valor no que Elias fez, que Elias ficou ali prostrado. O anjo foi atrás, alimentou, e ele continuou indo para o monte de Deus. Terminar o propósito dele na terra. Assim é na minha vida e na sua. Passou a depressão, passou aquela fase, vamos alimentando os louvores da palavra e caminhando. Subindo e não descendo. Porque a nossa alma não é daqui. Nossa alma é do céu. Então ela não pode ficar caída aqui na terra. Ela tem que se levantar. E ali Elias ainda estava com medo, porque o ser humano tem medo, o ser humano tem insegurança. Nós temos medo, nós temos insegurança. E ele entrou numa caverna, passou a noite, que é um período escuro na nossa vida. Todos nós atravessamos as noites aqui na terra. São os períodos de crises
que o ser humano tem. Períodos de vale, deserto, períodos de medo, de desânimos, que vem esses períodos ruins na nossa vida, é chamado de noite, porque não tem luz. Ali se não tiver fé, ali se Deus não tiver na nossa vida, ali nós não sabemos qual a direção que nós vamos tomar. Então ele passou aquela noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Porque Deus não quer me ver presa dentro de um quarto, fechado com a janela escura, em cima de uma cama com depressão. Então ele disse: o que está fazendo aí dentro dessa caverna, Elias? E será o que você está fazendo nessa noite? Não vá para um quarto, ficar preso lá dentro, lembrando das tragédias, lembrando das coisas ruins. Mas quando você ficar num quarto, dobra o teu joelho e desabafa com Deus. Fala com Deus, conta para Ele. Como Jesus disse em Mateus 6, quando entrar no teu quarto, fecha a porta, fala comigo, que Ele que te vê em oculto vai te dar recompensa no público. Então, irmãos, Deus não quer ver nós trancados dentro de uma casa, trancados dentro de um quarto, com medo da doença, com medo da Covid, com medo da gripe, com medo dos problemas. Por isso que eu falo para os irmãos: venha para a igreja enfermo, venha com luta, venha com problema, não tenha medo de servir a Deus. Porque muitas vezes as pessoas vão dizer para você: não vai para a igreja com gripe, não vai para a igreja arrastando com problema na coluna. Não, Deus não quer te ver preso. Porque se você ficar lá preso, o diabo entra lá dentro. E lá dentro ele vai colocar mais coisa na tua cabeça. Mas vamos servir a Deus, mesmo com dificuldade. Vamos subir o monte, mesmo com dificuldade, porque é aí que vem os milagres. E ali ele disse: o que está fazendo dentro dessa caverna, Elias? E Elias estava ali com medo. Elias já tinha visto que Deus tinha anjo, que Deus alimentava, mas a depressão queria ganhar a alma de Elias. O diabo queria vencer Elias. E assim muitas vezes é aqui na terra. O diabo ele não desiste de nós. O diabo ele não respeita. O diabo ele não respeita. Ele vem, ele bate de frente, mas a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como que resiste? Com a palavra, ouvindo a voz de Deus, a direção de Deus. Então nós vemos aqui que a gente precisa, para sair da noite, da palavra, do louvor e da direção de Deus. Quando um problema quer te matar, o que você precisa? 3 coisas. Você precisa estar alimentando da palavra, louvor, que é limpeza, e a direção de Deus. Elias, mesmo naquela caverna, Deus chega lá e fala com Elias. Deus vai dar direção para Elias. E ele disse, ele tinha comunhão, mesmo naquela prova, mesmo naquela, você tem que aprender a conversar com Deus, ser sensível para escutar a voz dele, para saber o que ele está falando com você. E ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só, busca a minha vida para tirar. Então nós sabemos que todo ministério passa por isso. Ele era muito zeloso. Ele não queria que os profetas de Baal se levantassem. Ele queria o verdadeiro culto. Ele queria dar o seu melhor para Deus. E ali ele fez com sinceridade. Mas a mulher usada pelo diabo, ela manda a mensagem que ela vai fazer com Elias da mesma forma que Elias fez com os profetas. E muitas vezes, irmão, nós que temos um ministério, nós sentimos uma cobrança
de que se nós não ganhar muitas almas, se nós não ter muito fruto, que nós não vai ser aceito. E aí é onde o diabo pega nós. É aí onde entra a depressão. O que você tem que fazer? Faz o seu propósito, sem precisar trazer essas cargas pesadas. Porque quem morreu pelas almas foi Jesus. Quem deu a vida foi Jesus. Se eu e você pregar e as pessoas ouvir, amém. Mas se pregar e não ouvir, Deus tomará de conta de cada um. Nós precisamos fazer um ministério com maturidade. Porque Noé bateu o martelo 120 anos e só 8 almas da família dele é que entra na arca. E não deixa ninguém colocar pressão em você, não. Faz o ministério suave. Porque Elias aqui, ele se preocupa com o resultado. Quantos pastores hoje em dia têm entrado em depressão? Quantas pastoras têm entrado em depressão, têm perdido a vida? Porque está preocupada com o resultado. E ali elas dão o máximo que elas podem. Na obra, nós sabemos que tudo isso vai nossas energias embora. E aqui Elias está preocupado com o resultado, mas o resultado pertence a Deus. Fruto está nas mãos de Deus. Então faça teu ministério suave. Não vai sair entrando na casa de todo mundo aí. Muitas vezes, às vezes as pessoas chegando em você, só fica na igreja, orando, cantando, vamos fazer visita, vamos para a cadeia orar, vamos para o hospital. Você não sabe a carga que está naquela outra pessoa. Se você vai aguentar o peso que está na outra pessoa, a estrutura sua se vai suportar, e é onde você vai puxar energia negativa. E se o seu corpo não resiste àquela energia, irmão, aí é onde entra a depressão, aonde você quer se matar. Então Elias, ele estava preocupado com o resultado. Que nessa noite você não fique preocupado com o resultado. Porque resultado vem das mãos de Deus. Faz. Se Deus aprovar, amém. Seja feita a vontade de Deus. Na nossa casa, na família, no casamento, nas pessoas. Não traga estresse. Não descabele por resultado. Porque hoje em dia nós estamos numa igreja que ela está atrás de resultado. Muitos vão na igreja buscar o resultado da cura, o resultado da casa própria, o resultado do carro, o resultado da comida, o resultado do casamento, da salvação. São poucos. E a alma está doente. As almas estão morrendo. As almas estão se suicidando. As almas estão perecendo. Porque está atrás de resultado. Mas muitas vezes você vai fazer e não vai ter resultado aqui na terra. Como Elias. Aquela mulher partiu para cima dele com aquela mensagem. E o Senhor disse para ele não ficar daquela maneira. E ele disse: sai para fora. Põe-te nesse monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava. Quem é que estava naquilo ali tudo? Quem estava agitando ali tudo? Era o diabo. Jezabel, usada pelo diabo, querendo vir contra a vida de Elias. Então você tem que entender que sua guerra é espiritual. Que é ele que está usando aquele fulano, aquela fulana. Que é ele que está naquele terremoto, destruindo, matando tudo. É ele que está naquele vento, querendo te matar a tua fé. Por isso que se você ficar prostrada, não buscar a palavra, não louvar, não subir no monte, não comer comida, não se alimentar, não pentear o cabelo, não ir trabalhar, ele vai acabar de te matar. Então Deus mostrou para Elias quem é que estava agitando a vida de Elias. Não era Deus, era a inveja do diabo. Satanás estava perdendo
em Jezabel. Então ele estava usando Jezabel. Deus não estava no vento. Deus não estava naquele terremoto. Sabe aonde Deus estava? O 12. O 13. E depois do terremoto, um fogo. Deus não estava nem naquele fogo estranho, nem naquele terremoto, e nem naquele vento. Aonde Deus estava? Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava. Então nós precisamos entender o mundo espiritual. Às vezes Deus não está no fogo daquele profeta, daquela profeta. Às vezes Deus não está naquele reboliço. Se você não tiver a palavra, se você não tiver a direção de Deus, você vai se prostrando para o diabo. E é aí que ele gosta. Aonde o Senhor estava? O Senhor estava em uma voz mansa e delicada, porque o fardo de Jesus é suave. Tudo que você fizer para Deus, faça com suavidade. Não saia estressado, se culpando, se julgando, porque Deus é manso e delicado. E quando a gente descobre isso, a gente fica em paz na igreja da gente. A gente, irmão, não está mais preocupado com multidão mais não. Quem entrar aqui e ouvir a voz, receber amém. Você não vai ficar orando em tudo quanto é casa mais não. Você não vai ficar indo lá para outro bairro lá procurar retaliação não. Quando você descobre isso, sua alma descansa. Porque o fardo de Jesus é leve, é suave. E as coisas de Deus não traz dor, nem reboliço, nada estranho. A fazenda que o Senhor traz não traz sofrimento nem dor. Então Deus mostra para o profeta que não era ele que queria o mal dele, mas o diabo em Elias. Então que nessa noite, irmão, faça as coisas, mas faz com paz. Faz com delicadeza. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é o curador. Se Ele operar, Ele é o Senhor. Mas não ponha Deus na parede, não vai nervoso, não fica estressado. Não deixa isso na tua vida, não. Porque o Senhor é leve e suave. Que seja feita a vontade dEle nas nossas emoções. Não faça nada com estresse, com nervoso. Faz com a voz de Deus mansa e suave. Não deixa a depressão pegar a tua vida não, tua alma não. E sucedeu que eu vi Elias envolver o seu rosto na sua capa. Saiu para fora, pôs a entrada da caverna. Eis que veio ele uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? Ele disse: eu tenho sido estrela, bandarai, zeloso do Senhor Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o seu conserto, derribaram Deus altar, mataram a Deus profeta, a espada, só eu fiquei e busco a minha vida para tirar. 2 vezes Deus disse para Elias: o que faz com essa depressão? Por que tu está na caverna? Oh, Deus não quer te ver estressado, não. Deus não quer te ver culpando, não. É com paz que resolve. É com paz que nós vai conseguir. Aleluia. Porque se nós ficar nervoso, agitado, estressado, o diabo toma o controle. E nós perde a palavra, a direção. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho. Volta para o deserto. Não pule processo. Se Deus te pôs no deserto, aprenda num deserto. Se Deus te pôs no vale, aprenda no vale. Se Deus te pôs na prova, aprenda com a prova. Elias, sai da depressão e volta para o deserto. Com Deus não pula processo, não. Com Deus aprende no processo. Volta para o deserto de Damasco. Vai lá
Porque é no lugar onde você é humilhado que Deus vai te honrar. Vai lá pro deserto e vai ungir. Unge a Hazael, rei sobre a Síria. Jeú, filho de Nissi, ungirá rei de Israel. E também a Eliseu, o seu sucessor. Se você cair, muitas almas que vai depender de você caem juntamente com você. Por isso você tem que aprender na prova. Aprende na prova, porque muitas pessoas dependem do seu caminhar e do seu levantar. 3 pessoas dependiam de Elias. Eliseu, um rei de Israel que vai matar Jezabel, e o rei da Síria. Então, irmão, se você cair, as pessoas vão cair junto com você. Por isso você não pode fazer as coisas nervosas, com culpa, com raiva, estressado. Mas o fardo de Jesus é leve e suave. E é o que nós vemos hoje faltando em nós, os cristãos. Nós vemos um julgando o outro, um olhando, querendo o resultado do outro. E o fardo de Jesus na alma indo embora e as pessoas se matando, destruindo, se culpando. Mas o fardo de Jesus é manso e suave. Então, Elias caminhou, voltou, ungiu aqueles homens. Eliseu, seu sucessor. Também eu fiz ficar em Israel. Deus disse para ele: Elias, não acabou os profetas que me servem em Israel. Eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobram a Baal, toda a boca que não beijou. Então, irmão, entrega a Deus seu futuro nessa noite, porque Deus sabe o que está lá na frente. Talvez hoje você não tenha mais nenhuma perspectiva, talvez hoje acabou, mas Deus ainda tinha 7.000 que não se dobravam, e na cabeça de Elias já era só ele que existia. Tá vendo? Talvez a bênção já está lá no futuro. Mas a depressão, o diabo faz na tua cabeça acontecer coisa que Deus já está com elas preparadas lá na frente. Então, o 19 vai terminar. E partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante, estava com 2/10, e Elias passou por ele, lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai, minha mãe, então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque te tenho feito. Voltou, pois, de trás dele, tomou uma junta de boi, matou com os aparelhos dos boi, cozeu as carnes e deu ao povo comer. Ele levantou-se e seguiu Elias e o serviu. Nós vamos ver que grande foi o profeta Eliseu, que Deus já tinha preparado no lugar de Elias. Depois daquela depressão, Deus põe na vida de Elias. Elias caminha e passa por Eliseu com 12 vacas. E Eliseu deixa todas aquelas vacas, vai matar uma por uma, dá para o povo e dá todos aqueles instrumentos daquelas vacas para o povo. Porque seguir a Deus, irmão, é isso aí. Seguir a Deus e amar Jesus acima de todas as coisas. E amar o seu próximo como a ti mesmo. Você não pode mais voltar atrás. Aquele que põe a mão no arado não volta mais para trás. E foi ali só beijar a família dele e continuar a chamada dele. Então, o que nós aprendemos nessa palavra nessa noite: Deus não te quer preso em decepções humanas. O final dessa palavra é o chamado de Eliseu. O que vai te curar e fazer você conseguir vencer as crises aqui na terra é a sua fé. É o seu chamado. Seu chamado não pode estar preso em ninguém. A partir do momento que você aceita Jesus, você tem que querer ser um discípulo, uma discípula dele. E o discípulo e a discípula é aquele que ama mais Jesus do que pai, mãe, marido, casa, dinheiro, fortuna.
Quem tem isso, irmão, não entra em depressão. Quem tem isso nunca vai ficar preso. Quem tem isso só caminha até chegar ao reino dos céus. Deus escolheu esse destino para nós. Ame as pessoas aqui na terra, mas não se prenda em resultado. Muita gente hoje em dia está se matando por resultado. Muitos não dão mais valor na família, nas pessoas, porque só quer ter as coisas da terra. E o diabo trabalha nisso. Mas que você tenha o evangelho, porque o evangelho é mudança. É a voz mansa e delicada. E deixa Deus fazer. Se Deus fez, amém. Se Ele não fez, continue caminhando, porque muitos dependem de você. Eliseu dependia de Elias. Elias pensou que só ele e já tinha acabado. Mas Deus ainda tinha 3 que dependia da unção de Elias. Talvez você olha para a tua vida nessa noite, você fala, eu já estou no fim. Minha vida não vai mais. Mas ainda tem pessoas que vai sair daí. Ainda tem vidas que vai inspirar na tua fé. Então levanta a cabeça, não se prenda na decepção. Peça força para Deus. Caminhe em nome de Jesus. Amém? E assim eu vou estar despedindo da nossa live em nome de Jesus. E logo após vamos estar orando.